Hoje nós vamos falar das doenças sob o ponto de vista da metafísica. Só para vocês entenderem o que significa a metafísica, ela já existe a compreensão da metafísica desde os tempos de Aristóteles, que é um dos gênios pensadores da humanidade. Ele já tinha entendimento de que o próprio corpo cura o próprio corpo. Obrigado pela presença, tá? E então a metafísica, ela estuda o doente. Quando chega alguém no consultório, um médico que é adepto da metafísica, ele não olha a doença, ele olha o doente, como sempre foi em toda a antiguidade, até no tempo que a gente era mais jovem, sempre tinha um médico da família, não sei se vocês lembram disso, tinha um médico da família, ele entendia de todas as doenças. Aí depois começou a compartimentalizar, né? Cada um especialista numa área, ótimo. Só que ficou assim, eu trabalho com pulso, não, eu trabalho com ombro, não, eu trabalho só coração. E aí começou a ficar complicado, né? Então eu fui pesquisar para atender justamente uma cliente querida, cliente amiga, que sofre de dores das articulações, mesma doença que eu. Já sou aposentada há 20 anos com LER, lesão por esforço repetitivo. Doença, considerada doença de trabalho pelo movimento repetitivo. Eu era bancária, ela também. Então eu comecei a pesquisar isso, eu descobri. E ela me falou, você é engraçada, até hoje ainda não consegui descobrir a origem do meu problema, da minha doença. Então eu falei, vou fazer uma live sobre isso e vou pesquisar. Só que tem tanto material, gente, vocês não acreditam. Além disso aqui que eu imprimo, eu tenho esses cartazinhos aqui para mostrar para as pessoas. Vou dar uma passada mais ou menos. Eu tenho 2, inclusive, tá vendo? Quando a pessoa chega com um determinado sintoma, olha, eu tenho uma doença assim. Hoje mesmo eu falei para uma... Hoje mesmo eu consegui achar e pesquisei e já até enviei para uma cliente querida e amiga também. Ela tem endometriose. Aí eu achei aqui pesquisando os livros, vou mostrar os livros para você. O significado na metafísica. O que significa no campo das emoções, de como que você, como ser humano, como é que você lida com as situações que são trazidas para você. E isso é desde criança, não é depois de adulto não, isso é a partir do momento, isso muitas vezes desde o útero, desde a gestação. E a gente vem carregando aquela, não é uma informação desencontrada, mas assim, é uma maneira que cada um tem um jeito de ver, né? Cada um tem um jeito de ver, de sentir, de entender a vida, de entender as pessoas, de entender as situações. Então, dependendo de como você se coloca diante da vida, e aí entra a criança interior ferida também, que é outro aspecto, né, dos sintomas que a gente pode abranger, a pessoa acaba desenvolvendo algumas doenças. Então, eu tenho isso daqui que eu vou trazer para vocês, e eu acho que eu não vou conseguir falar, eu estava pretendendo fazer meia hora de live só na Cristina Cairo, gente. Olha, linguagem do corpo. Ela canalizou todos esses livros, olha, tudo sobre metafísica. E aí eu fui procurar, falei, vou ver o que serve aqui para os meus seguidores, né? Esse livro aqui é maravilhoso. Se eu não conseguir falar dele hoje, na semana que vem eu vou dar continuidade a esse estudo. É A Doença como Caminhos. São 2 autores, eles acho que são alemães ou austríacos, ou daquele lado lá. E eles descobriram que toda doença tem uma finalidade. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo assim. Você está muito bem, de repente você tem uma febre. A febre, ela não é uma doença. Ela é um sintoma
E ela é um pedido, é um alarme do seu corpo pedindo ajuda. Fala, olha, eu não estou conseguindo combater aqui um vírus, uma bactéria que está entrando, então eu estou aumentando a sua temperatura para que você busque recurso. Assim que o nosso corpo faz. O nosso corpo é absolutamente perfeito, inteligente, e ele é capaz de resolver todos os problemas. O único problema é que o corpo é nosso empregado. Então, costumo dizer que o corpo é uma Ferrari, a mais chique que tem, né? Só que